Há algumas semanas, a morte da apresentadora, atriz, escritora e roteirista Fernanda Young chamou atenção para os riscos que a asma representa em casos de crises mais graves. Para saber mais sobre essa doença, a reportagem do JC ouviu os esclarecimentos de um especialista no assunto. Acompanhe aí. Considerada doença respiratória crônica causada por infecções virais e processos alérgicos, a asma ataca aos pulmões, obstruindo a passagem de ar, e isso é muito mais sério do que as pessoas imaginam. A recepcionista Neide sofre com o problema desde a infância. Desde pequena, desde os 3 anos de idade que a minha mãe faz aquelas simpatias que os antigos usavam fazer, né? Que é dar resto de comida para gato comer, mas não resolveu nada, cada vez piorava mais. E tem que usar inalação, tem que usar umidificador no quarto o tempo todo para poder, parece que alivia um pouco, mas isso acho que é um pouco enganação da gente, porque não alivia nada, né? E usa bombinha, porque não tem outro jeito. A asma é uma doença respiratória que ela se caracteriza por uma broncoconstrição. Você tem uma obstrução das vias aéreas que é reversível. O paciente ele tem um estímulo, pode ser infeccioso, alérgico, eventualmente até emocional, em que os brônquios, de repente, eles se fecham e a pessoa não consegue respirar. Dificuldade de respirar, chiado e aperto no peito são alguns dos sintomas da asma, que normalmente pioram à noite. E Neide sabe bem como é isso. Aí eu já sei que tem problema, que eu tenho que já começar a tomar remédio, usar bombinha direto. Aqui no trabalho mesmo eu uso bombinha direto. Aí você procura um médico sempre para ter uma orientação ou de vez em quando você mesmo se vira? Sim, vou no médico. Às vezes eu tenho que fazer radiografia do pulmão, várias vezes, tanto que isso me levou até ter pneumonia. Quando o paciente começa a ter muita falta de ar, aos mínimos esforços, por exemplo, ele vai andar um pouco e ele tem falta de ar. Começa normalmente aos grandes esforços, né, subidas, por exemplo, e aquilo vai aumentando com o tempo. Existem outros sintomas, que são a tosse, pode ser uma tosse seca, chiado no peito, nem sempre chia, quando chia é mais grave, a pessoa ouve, o paciente ele ouve o chiado, e o que caracteriza muito a asma é a piora noturna. As crises vêm mais de madrugada, ou no começo da manhã, e frequentemente se associam com outros fenômenos alérgicos. Então o paciente às vezes tem uma rinite, né? Rinite é coriza, prurido nasal, às vezes urticária na pele, às vezes conjuntivite, coceira nos ouvidos. Então são indícios de que o paciente tem um quadro alérgico. Maus hábitos na vida, somado aos processos inflamatórios, levam ao agravamento da asma. E o alerta ela pode sim matar, diz este médico pneumologista. A asma é uma das causas da bronquite, né? As pessoas normalmente... eu tenho bronquite. O que normalmente é asma, embora tenha bronquite que é ser desencadeado pelo tabagismo. Existem as bronquites pós-infecciosas, alguns vírus, por exemplo, o vírus respiratório sincicial, adenovírus, parainfluenza, são vírus que podem desencadear broncoespasmo. Doutor, é uma doença que pode levar à morte? Infelizmente pode. Quando o paciente não percebe a gravidade, ele começa a se automedicar principalmente, ele trata basicamente os sintomas e aquilo vai piorando. A asma é uma inflamação das vias aéreas. Você tem que tratar a inflamação. Se você tratar só com broncolatador, às vezes não resolve. Quer dizer, só a bombinha, se errar a mão ali, pode ser perigoso? Pode levar a óbito. E, doutor, em relação à cura, é uma doença que tem cura ou só controle? Como que acontece? Alguns casos entram em remissão, sim. Principalmente se a pessoa fizer esporte, basicamente. Morro pequeno assim, para umas 3 vezes subindo, porque não tem condição. O cansaço é muito grande. O dia que está com crise ainda é pior ainda. Que aí é uma andadinha, uma paradinha, uma andadinha, uma paradinha. Aí como é uma doença que não tem aquela cura definitiva, você tem que aprender a conviver. Sim. E como é que você leva isso na sua vida? Normal, porque tem outro jeito mesmo, né? Então, direto assim,
tomando remédio. Ali na farmácia eles já sabem até o remédio que eu compro, eu chego lá e já vão pegando, já vão me vendendo. É assim, você vai, é como se diz, é uma rotina no teu dia a dia, não muda nada.